Quero te convidar a fazer uma viagem comigo. Um convite a imaginar um mundo onde um grupo de pessoas pertencentes ao mesmo sistema resolve se aventurar e construir uma estrutura que lhes permita fugir de seus problemas. Enquanto constroem a estrutura, eles sobem nela e se aventuram cada vez mais num caminho sem rumo, até que algo acontece. E a estrutura rígida que eles criaram é destruída. Todos sucumbem. E aparentemente começam a falar de forma que os outros não conseguem compreender. Você já reconheceu essa história, não é? Torre de Babel. Mas o que isso tem a ver com o Congresso de Terapia Familiar? Vejamos. Cada família possui um certo grau de autonomia perante o seu meio. A capacidade de adaptação de um sistema familiar está em grande medida na sua organização interna e na forma como seus elementos internos interagem entre si de forma mais ou menos saudável. Um comportamento que podemos chamar de disfuncional, ele acaba se tornando uma perturbação desses processos internos. E isso acaba abalando tanto as estruturas que a família acaba se protegendo, criando uma espécie de carcaça rígida que impede compreender as mudanças no mundo. Com isso, a família, ao invés de influenciar o meio e até se adaptar a ele, como a correnteza que flui no espaço do rio, a família se torna uma fortaleza. Uma barragem que não deixa a água passar. Ah, mas a barragem produz energia? Sim. E se a barragem não for cuidada? Pode também produzir inundação. Além disso, nós temos fatores externos. Quando chove, pode produzir mais energia, e quando não chove, há consequências também. O sistema ele acaba assumindo assim uma espécie de dependência a fatores externos, quase que ignorando seus elementos internos. A gota deixa de ser relevante na amálgama que é o reservatório parado de água. E nessas circunstâncias, nós, terapeutas familiares, acabamos assumindo um papel, ou deveríamos assumir um papel, de facilitar a eliminação de elementos que impedem a valorização de cada ser na família. Isso acabaria por permitir que tanto a gota fosse valorizada, como o grupo de gotas. Mas isso só é possível perante as histórias que cada um conta. A individualidade nasce das histórias individuais que nós contamos. Ah, mas se voltarmos ao conto lá em cima, cada um acaba falando uma língua e por essa razão não conseguem criar sinergia para trabalharem juntos por uma meta. Então é bom ou é ruim falar a mesma língua? Contar as mesmas histórias? A verdade é que uma família só pode sobreviver se valorizar a gota individual e o rio que une as gotas em uma missão comum. Em Babel, cada um conta uma história diferente. Se todos contassem a mesma história ou falassem a mesma língua, seriam sim capazes de criar uma relação dialógica em prol do sistema como um todo. Então o terapeuta de família, ele deve buscar essas histórias compartilhadas, essa língua universal familiar. Histórias têm poder nas famílias, porque as famílias são feitas de histórias. Histórias de origem, de como alguns antepassados se conheceram. Histórias de infância com adultos significativos. Histórias de momentos significativos como aniversários, festas, viagens. O foco do terapeuta é redescobrir essas histórias. Enquanto seus companheiros de arqueologia, a família que está no processo de consulta, escava com ele por todas as partes. Outras vezes, o papel do terapeuta é apenas oferecer a pena e a folha para que a família reescreva suas histórias. Por vezes, como diria Coles, é pedir ao paciente que nos conte uma ou duas histórias, ao invés do bom e velho, e o que o traz aqui hoje? A terapia acaba se convertendo assim em pessoas que perderam suas histórias ou sobre pessoas que carregam histórias que lhes ferem, ainda que não saibam que estão carregando essas histórias. Nossas histórias, elas são biográficas, míticas, ideológicas, explicam de onde viemos e ainda nos permitem um vislumbre do futuro. E geralmente,
é um futuro de esperança, ainda que nem sempre o melhor futuro. Por exemplo, há uns séculos os irlandeses tinham o conceito de changelings. Fadas que estavam por morrer tomavam o lugar de crianças recém-nascidas e morriam no seio da família humana. Na Nigéria, há ainda alguns locais onde a tradição existe no termo abiku. Abiku são almas evoluídas que voltavam ao reino material na forma de crianças recém-nascidas. Cumpriam uma missão e voltavam ao mundo espiritual. Essas histórias possivelmente nasciam da vontade de apaziguar os corações de mães e pais que viam seus filhos morrerem em terna idade. Ainda que sofridas, eram histórias de esperança. Nossos filhos estão bem? Quem morreu foi uma fada? Nossos filhos estão bem? Eles eram almas especiais que vieram nos guiar? Das 8 funções das histórias que Pezeshkian apresenta em seu livro O Mercador e Papagaio, há 2 que valem a pena aqui ser ressaltadas. As histórias podem ser espelhos ou mediadores. Os espelhos, com abundância de imagens e alegorias, que permitem olhar para os seus conteúdos e nos associarmos a esses conteúdos, vendo a nós mesmos, nossos medos, nossas necessidades, nossas esperanças. E mediadores, entre os problemas que vivemos e as soluções que não temos enxergado. Vejamos essas 2 últimas histórias. Que esperança, que conforto em saber que nossas crianças não morreram. Elas estão numa dimensão especial, ou sendo cuidadas por famílias de fadas que estiveram conosco, ou regressaram ao reino celeste. O processo terapêutico é, por isso, um processo de encontrar histórias de esperança, reescrever histórias de esperança, ou simplesmente enxergar histórias de esperança onde os nossos pacientes não viam mais essas histórias. E nossos pacientes precisam assumir 3 papéis. O de autores de uma nova história ou de novas histórias, vendo e escrevendo suas próprias histórias de outra forma. Protagonistas de suas histórias, vivendo essas histórias de outras formas. E agentes de suas histórias, criando novas histórias. E nesse processo criativo, relembrando Gergen e Gergen, precisamos ajudar os nossos pacientes a transformar as suas histórias de digressão e estabilidade em histórias de progressão. Gergen e Gergen explicam que as histórias de estabilidade justificam a conclusão da vida, ou melhor, a conclusão que a vida nunca vai mudar, como o grupo de pessoas que desiste de se esforçar por qualquer coisa. As histórias digressivas mostram a vida se afastando de sua meta. Um grupo de pessoas que não conta mais a mesma história e se espalha no mundo. Já as histórias progressivas, a nossa meta como terapeutas, nos ensinam que membros do sistema, que hoje podem ser heróis ou vilões, e as suas situações, que hoje podem ser mais felizes ou mais trágicas, ou em outros momentos mais trágicas ou mais felizes, progridem em direção a um rumo, uma meta final. E isso nos leva à tradição indígena norte-americana dos Cherokee. Recontada em 1896 por George Sakia Sanders, a história conta que os 12 clãs da tribo Cherokee eram sujeitos sistematicamente a grandes inundações, até que um dia se organizaram em um conselho e decidiram criar um edifício, uma casa que lhes permitia deixarem a terra e ir aos céus, protegidos. Quando a torre alcançou o mais alto dos céus, os grandes poderes celestiais destruíram seu ápice, cortando-a para metade da sua altura. Mas a tribo, determinada a construir até os céus para alcançar segurança, não se deixou desencorajar. Eles fizeram tudo ao seu alcance. Fizeram os devidos reparos, completaram a estrutura e ficaram a salvo das inundações. O papel do terapeuta de casais não é simplesmente acolher seus pacientes. É também, mas não só.
Quando os pacientes caem e não comunicam uns com os outros, como na primeira história, é nosso papel ajudar os pacientes. Mesmo que no fim eles continuem não contando as mesmas histórias, ou não falem a mesma língua metafórica da nossa história inicial, o terapeuta estará lá. Simplesmente, nem que seja para lembrar-lhes da meta acima deles. Para mostrar-lhes que eles são capazes, sim, de descobrir, criar, viver e contar histórias compartilhadas. E juntos, mesmo com a torre caindo, alcançarem a estabilidade familiar. Meu nome é Sam Cyrus, sou psicólogo, terapeuta de casais e família e alguém que descobriu há muitos anos o poder de contar histórias para que as famílias redescubram em si mesmas suas histórias de esperança. Muito obrigado.